Você provavelmente já orou o Pai Nosso centenas de vezes na sua vida. Talvez desde criança, talvez ainda hoje de manhã. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer estranha. Você já parou de verdade para ouvir o que está dizendo? Porque existe uma diferença enorme entre repetir palavras e entrar nelas. E hoje, juntos, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos entrar dentro do Pai Nosso, palavra por palavra, e descobrir o poder espiritual que Jesus escondeu em cada frase que Ele escolheu. E eu te prometo, no final desse vídeo, você nunca mais vai rezar essa oração do mesmo jeito. Nunca mais. Talvez você esteja carregando um peso hoje. Um peso que você nem consegue nomear direito, mas está lá, no peito, no fundo do estômago. Talvez seja uma situação no trabalho que não tem solução à vista. Talvez seja um relacionamento que dói. Uma preocupação com o filho, com saúde, com o futuro. Talvez você tenha acordado hoje sem vontade. Talvez você esteja cansado. Não do corpo, mas da alma. Aquele cansaço que o sono não resolve. Aquele vazio que a distração não preenche. Ou talvez você esteja bem, e mesmo assim sentiu que precisava parar, respirar e se reconectar com algo maior, com alguém maior. Seja qual for o seu momento hoje, esta oração foi feita para você. Foi feita exatamente para esse instante da sua vida. Jesus não ensinou o Pai Nosso para as horas fáceis. Ele ensinou para as horas reais. Antes de a gente continuar, eu quero te convidar a fazer uma coisa muito simples. Só uma coisa. Coloque uma mão sobre o seu coração. Isso mesmo. A mão direita, a mão esquerda. Não importa. Só coloca. Agora respira fundo uma vez. Devagar. Segura 1 segundo e solta. Deixa o peso do mundo do lado de fora da porta por esses próximos minutos. Você merece esse espaço. Você merece esse momento. E Deus está esperando por você aqui. Antes de começarmos, eu quero te dizer algo importante. Nesse vídeo, a gente vai chegar numa parte do Pai Nosso que quase ninguém entende direito. Uma parte que, quando você compreender de verdade, vai mudar a forma como você enfrenta as situações mais difíceis da sua vida. Não estou falando de teoria. Estou falando de uma chave espiritual que Jesus colocou bem no meio dessa oração e que a maioria das pessoas passa por cima sem perceber. Então fica comigo até o final. Vale cada minuto. Para entender o Pai Nosso de verdade, a gente precisa voltar para o momento em que Jesus a ensinou. Estamos em Mateus capítulo 6. Jesus está no Sermão do Monte, a maior pregação que ele já fez. Uma multidão imensa ao redor dele. E os discípulos, em algum momento, chegaram perto e pediram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E perceba que eles não estavam pedindo um sermão sobre oração. Eles estavam pedindo um modelo, uma forma de se aproximar do Pai. E Jesus poderia ter dito muitas coisas, poderia ter falado por horas, mas ele deu uma oração, compacta, densa, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica, porque Jesus sabia que as palavras que repetimos formam a estrutura do nosso espírito. E essa oração é um mapa do caminho entre o coração humano e o coração do Pai. Mas antes de a gente entrar na oração em si, eu preciso te perguntar: o que você acha que é orar? Porque muita gente cresceu achando que oração é uma lista de pedidos, um formulário para entregar a Deus. Você escreve o que precisa, entrega lá em cima e espera a resposta chegar. Mas isso não é o que Jesus estava ensinando. Quando ele diz: quando vocês orarem, não usem de muitas palavras como os pagãos, que pensam ser ouvidos por causa de suas muitas palavras. Ele está desconstruindo esse modelo completamente. Oração não é volume, não é quantidade de palavras, não é intensidade de emoção. Oração é conexão. É colocar o coração nu diante do Pai e dizer: aqui estou, vejo você, e creio que você me vê. O Pai Nosso não é uma fórmula mágica, é um posicionamento. Cada parte dela nos move de um lugar espiritual para outro. E quando a gente entende isso, rezar deixa de ser uma obrigação e se torna o momento mais poderoso do dia.
Deixa eu ser honesto com você por um segundo. Quantas vezes você rezou o Pai Nosso no piloto automático? As palavras saindo, mas a mente em outro lugar. Pensando no que vai fazer depois, no problema que ainda está sem solução, na conversa difícil que precisa ter mais tarde. Sem julgamento. Eu mesmo já fiz isso mais vezes do que me lembro, porque é fácil deixar o sagrado virar rotina. É fácil deixar o que é vivo virar mecânico. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós mesmo quando a gente ora distraído. E hoje, a gente vai mudar isso juntos. Então a gente vai fazer diferente hoje. Vamos pausar em cada parte dessa oração. Vamos entender o que Jesus estava revelando. Vamos deixar as palavras saírem do papel e entrarem na alma. Vamos deixar de repetir e começar a habitar cada linha. Você não precisa fazer nada especial. Não precisa ser teólogo. Não precisa ter estudado a Bíblia por anos. Você só precisa estar aqui, com o coração aberto. Porque Deus fala com quem está disponível, não com quem é perfeito. Então, você está pronto? Vamos entrar juntos no Pai Nosso. Pai, uma palavra, 2 sílabas, e já tudo muda. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter ensinado a oração de um jeito completamente diferente? Ele poderia ter começado com Ó Criador. Poderia ter dito Senhor Todo-Poderoso do Universo. Poderia ter usado um título majestoso, distante, inalcançável. Mas ele escolheu o Pai. Essa escolha é radical. No mundo em que Jesus vivia, a ideia de chamar Deus de Pai era quase impensável. Os judeus mal pronunciavam o nome de Deus em voz alta. Tamanho era o respeito, a distância sagrada. E Jesus chega e diz: não, ele não é só o Deus dos templos e das leis. Ele é Pai. Abba, em aramaico. A palavra que uma criança pequena usava para chamar o próprio pai. Papai. Isso muda tudo. Porque pai significa relacionamento. Significa que você não precisa de protocolo para se aproximar. Não precisa de intermediários. Não precisa formatar um pedido formal, assinar embaixo e torcer para ser atendido. Você tem acesso direto, a qualquer hora, em qualquer lugar, no meio do trânsito, no banheiro antes de uma reunião difícil, às 3 da manhã quando o medo não deixa dormir. Pai está sempre disponível. Pai não tem hora de atendimento. Mas agora olha a segunda palavra. Nossa, não meu. Não tem. Nosso. Jesus poderia ter dito Pai meu, mas ele não disse. Ele disse nosso. E essa palavra carrega um peso enorme que a gente quase sempre ignora. Quando você abre os lábios e diz Pai Nosso, você está se declarando parte de uma família. Uma família espiritual que não tem fronteiras de país, de idioma, de cor ou de classe social. Você está dizendo, eu não estou só, eu pertenço a algo maior. Pensa assim, neste exato momento enquanto você ora, há pessoas em Portugal, no Japão, na África, no interior do Brasil, todas erguendo o coração para o mesmo Pai com as mesmas palavras. Você nunca ora sozinho. Em cada oração, você está unido a uma corrente invisível de fé que abraça o mundo inteiro. E isso é especialmente importante para quem está se sentindo sozinho agora. Para quem está passando por algo que ninguém à sua volta entende. Para quem sente que não tem com quem contar. Você tem. Você sempre teve. O Pai Nosso inclui você. E que estás nos céus. Não é uma indicação geográfica. Não é Deus lá em cima no espaço enquanto você está aqui embaixo, pequeno e distante. Nos céus, na linguagem bíblica, significa na esfera do Todo-Poderoso, na dimensão que está acima e além de tudo que os olhos podem ver. Significa que o seu Pai não é limitado pelas mesmas coisas que te limitam. Ele não é refém das suas circunstâncias. Ele não está preso no mesmo mundo que te pressiona. Ele vê de um ângulo que você não consegue ver. Ele conhece o fim da história quando você ainda está no meio do capítulo mais difícil. E mesmo assim, esse Deus que está nos céus, acima de tudo, ele se dobrou para ser chamado de Pai. Ele se aproximou. Ele veio até onde você está. Agora, com o coração, não só com a boca, diga:
Pai. Só isso. Pai. Sinta o que essa palavra faz dentro de você quando você realmente acredita nela. Sinta que você não está falando para o vazio. Você está falando para alguém que te conhece pelo nome, que sabe o que você está carregando hoje e que já disse eu estou aqui antes mesmo de você terminar de pedir. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira declaração que a oração nos convida a fazer, antes de qualquer pedido, antes de falar das nossas necessidades. Antes de tudo, reconheça quem Ele é. Santificar não é apenas elogiar, é reconhecer a natureza de Deus como absolutamente distinta de tudo o que existe. Santo, em hebraico kadosh, significa separado, diferente, acima de qualquer comparação. Quando você santifica o nome de Deus, você está dizendo: não existe nada igual a ti. Não existe problema igual a ti. Não existe circunstância que te iguale. E repara a sabedoria disso. Jesus coloca a santificação de Deus antes dos nossos pedidos. Não por protocolo, mas porque Ele sabia que quando a gente se posiciona primeiro diante da grandeza de Deus, a perspectiva muda. O problema que parecia imenso começa a entrar em proporção quando você se lembra do tamanho do seu Pai. Tem um princípio espiritual que poucos falam. Aquilo que você anuncia, você ativa dentro de si. Quando você declara que Deus é santo, sua fé cresce. Quando você afirma que Ele é maior, o medo encolhe. Não porque você fingiu que o problema sumiu, mas porque você se lembrou de quem está do seu lado. Santificar o nome de Deus é um ato de guerra espiritual. É dizer para tudo que tenta te diminuir, te assustar, te paralisar: eu reconheço uma autoridade maior, e essa autoridade está a meu favor. Pense na última coisa que te tirou o sono, a última preocupação que ficou presa na sua cabeça. Agora coloca isso diante do nome de Deus e diz: o teu nome é maior que isso. O teu nome é maior que essa dívida, maior que esse diagnóstico, maior que essa solidão, maior que essa incerteza. Diga agora, de coração: Senhor, santificado seja o teu nome na minha vida. Não vou deixar meu problema ocupar o espaço que pertence à minha fé em ti. Não vou deixar o medo falar mais alto que a tua promessa. O teu nome é santo, e esse nome está sobre a minha vida. Venha a nós o teu reino. Essa frase é uma das mais mal entendidas de toda a oração. Muita gente ouve reino de Deus e pensa em algo distante, apocalíptico, futuro. Algo que vai acontecer um dia, lá na frente, quando tudo mudar. Mas Jesus não estava falando de futuro. Paulo deixa isso claro em Romanos capítulo 14. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é uma realidade presente. É a presença de Deus se manifestando aqui, agora, onde existe um coração disponível. O reino de Deus não está esperando as circunstâncias melhorarem para aparecer. Ele não precisa da sua situação ser resolvida para se manifestar. Ele começa quando você entrega o controle. Ele começa quando você para de tentar resolver tudo sozinho e diz: Pai, eu cedo o governo. E quando pedimos, venha o teu reino, estamos pedindo que Deus governe. Não governe o mundo abstrato lá fora. Governe aqui dentro. Governe minha casa. Governe meus pensamentos quando a ansiedade tenta tomar conta. Governe minha boca quando a raiva quer falar mais alto. Governe minha cama quando o medo chegar às 3 da manhã. Governe minha mesa quando a família está em conflito. Você tem uma área da sua vida que está fora de controle agora? Uma situação que parece caótica, sem saída, sem sentido? É exatamente nessa área que você precisa pronunciar essa frase: venha o teu reino aqui. Venha o teu reino nessa situação. Venha a paz, a justiça, a alegria do Espírito Santo, mesmo quando tudo ao redor parece o contrário. Diga: Pai, eu entrego o governo da minha vida nas tuas mãos hoje. Eu não preciso controlar tudo. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso de ti. Que o teu reino venha na minha mente, no meu coração, nas minhas relações, nas minhas decisões. Governa aqui. Governa agora.
Assim chegamos à frase que eu acredito ser a mais difícil de toda a oração. Não a mais longa, não a mais teológica. A mais difícil: seja feita a tua vontade. Porque dizer isso de verdade, não só com a boca, mas com o coração, significa render a nossa agenda. Significa dizer: Pai, os meus planos estão na sua mão, os meus sonhos estão na sua mão, o meu futuro, o que eu queria que acontecesse, o que eu esperava que desse certo, está tudo na sua mão. E isso dói. Vou ser honesto com você. Isso dói. Especialmente quando você estava certo de que algo ia acontecer de um jeito e aconteceu de outro. Quando a porta se fechou e você não entendeu por quê. Quando uma oração não foi respondida da forma que você esperava. Quando o processo é mais longo, mais doloroso, mais silencioso do que você pediu. A carne em nós quer controle, quer saber o final antes de viver o meio, quer garantias antes de confiar. E Deus, na sua sabedoria, às vezes pede o contrário. Ele pede fé antes da resposta, confiança antes da clareza, rendição antes da vitória. O próprio Jesus orou essa frase antes de ir para a cruz. No Getsêmani, ele caiu com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, passa este cálice de mim. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Perceba a humanidade ali. Jesus, o Filho de Deus, sentiu o peso do que estava vindo, sentiu o medo, sentiu a dor antes da dor. E mesmo assim, ele escolheu dizer: seja feita a tua vontade, não porque era fácil, mas porque ele confiava no Pai além do que podia ver. E o que veio depois da cruz? A ressurreição. O que parecia o fim era o começo do maior evento da história. O que parecia derrota era a maior vitória já conquistada. Às vezes a vontade de Deus passa por caminhos que a gente não escolheria. Mas o Pai que conhece o fim desde o princípio, que vê o quadro completo quando você só vê um pedaço, que ama você com um amor que não cabe em palavras, esse Pai cuida, Ele molda, Ele direciona e Ele nunca desperdiça uma dor, nunca desperdiça um processo, nunca desperdiça uma lágrima. Se você está agora num momento de porquê, Senhor, se há uma oração que você fez e que parece não ter sido respondida, se há uma situação que você não entende, se você está num capítulo que parece não ter sentido, você não precisa fingir que está bem. Você não precisa ter todas as respostas para se aproximar de Deus. Você pode chegar exatamente como você está, machucado, confuso, cansado, com perguntas que não têm resposta ainda. E dizer: Pai, eu não entendo, mas eu confio. A tua vontade é melhor do que os meus planos, mesmo quando eu não consigo ver como, mesmo quando dói. Mesmo assim, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e a palavra que muda tudo aqui é a última, hoje. Jesus não disse o pão do ano todo, não disse o pão da semana, disse hoje. E isso não é acidente, é uma filosofia de vida. Deus nos convida a uma dependência diária, uma confiança renovada a cada manhã. Porque tem uma tendência muito humana de querer garantias antecipadas. A gente quer saber que amanhã vai estar bem, que o próximo mês vai estar coberto, que o futuro está assegurado. E não há nada de errado em planejar, em se preparar. Mas quando essa necessidade de controle vira ansiedade sobre o que ainda não aconteceu, ela nos rouba o único tempo que realmente temos hoje. Os israelitas no deserto recebiam maná todo dia, não para a semana, só para o dia. E quem tentava guardar para o dia seguinte, acordava com o maná estragado. Era uma lição diária, repetida, sobre confiar, sobre viver em dependência do Pai, um dia de cada vez. E o pão aqui não é só comida. Pão, no contexto bíblico, é tudo que sustenta a vida. É o emprego que você precisa. É a saúde que está ameaçada. É a paz que fugiu da sua mente. É a força para continuar quando você está no limite. É a esperança quando o horizonte está fechado. Deus se importa com tudo isso.
Ele não é um Deus espiritual demais para as suas necessidades práticas. Ele é o Deus que alimentou Elias exausto no deserto. O Deus que sustentou Israel por 40 anos, não nada. O Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Esse mesmo Deus conhece o que você precisa hoje. Apresente ao Senhor agora a necessidade específica deste dia. Não da semana passada, não do mês que vem. Hoje. E confie que o Deus que sustentou uma nação no deserto pode sustentar a sua vida hoje. Chegamos agora ao que eu acredito ser a parte mais revolucionária de toda a oração, e também a mais desafiadora para colocar em prática. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Repara na estrutura. Jesus não nos ensina só a pedir perdão. Ele vincula o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Assim como nós perdoamos, é uma condição colocada dentro da própria oração. E esse é o momento onde muita gente trava, porque pedir perdão para si mesmo é difícil, mas possível. Sentir o peso das próprias falhas e trazê-las diante de Deus, isso a maioria consegue fazer. Mas perdoar quem te machucou? Perdoar quem te traiu? Perdoar quem usou palavras que você ainda carrega anos depois? Isso é outra história. Deixa eu te dizer algo que talvez você já saiba, mas que precisa ouvir de novo. O rancor que você guarda não machuca quem te feriu. Ele te machuca. Ele ocupa espaço no seu coração. Espaço que deveria ser preenchido por paz, por alegria, por leveza. E enquanto você segura aquela ferida, aquela raiva, aquela mágoa, a pessoa que te machucou provavelmente está dormindo bem, vivendo a vida, sem saber o peso que você está carregando por causa dela. O perdão não é um presente que você dá a quem te feriu. É um presente que você dá a si mesmo. É abrir mão de algo que estava te prendendo. É escolher não deixar o passado de outra pessoa definir o presente da sua vida. E quero deixar isso muito claro. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. Não é fingir que não doeu. Não é abrir espaço para alguém te machucar de novo. Perdoar é simplesmente soltar. É dizer: eu não vou mais deixar isso ter poder sobre mim. Eu entrego essa pessoa nas mãos de Deus. E eu escolho ser livre. Tem alguém que vem à sua mente agora? Alguém que te traiu? Alguém que te decepcionou profundamente? Alguém que deveria ter te protegido e não te protegeu? Alguém que usou palavras que você ainda carrega, palavras que ficaram impregnadas, que você ouve na própria cabeça às vezes? Hoje, nesse momento sagrado, você pode dar um passo. Não precisa ser um passo enorme, pode ser pequeno, mas real. Diga: Senhor, eu entrego essa pessoa para ti. Eu não tenho forças para perdoar com as minhas próprias forças. Então, eu peço que te perdoes através de mim. Me ajuda a soltar esse peso. Eu me recuso a deixar o que essa pessoa fez me prender para sempre. Eu escolho ser livre. Hoje. Agora. E se há algo que você mesmo fez que ainda pesa, uma culpa que você carrega, um erro que você não consegue perdoar em si mesmo, saiba que o mesmo Deus que te pede para perdoar os outros, também te perdoa completamente, sem resíduo, sem cobrar depois. A misericórdia dele não tem fundo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa petição é um reconhecimento que poucos têm coragem de fazer. Eu preciso de ajuda. Eu não sou forte o suficiente sozinho. E longe de ser fraqueza, isso é maturidade espiritual. É a maturidade de quem já tentou carregar tudo sozinho e aprendeu que não funciona. É a maturidade de quem sabe que a vida tem armadilhas que os olhos não conseguem ver. É a maturidade de quem reconhece que a vulnerabilidade humana é real e que pedir ajuda não diminui, fortalece. Jesus mesmo, tentado no deserto por 40 dias, nos mostrou como navegar a tentação, não com força própria, mas com a palavra, com a presença do Pai, com a clareza do Espírito que sabe o que realmente importa. E repara, quando é que a gente fica mais vulnerável? Quando está cansado, quando está machucado, quando está sozinho,
Quando a dor embota a sensibilidade espiritual e a gente começa a tomar decisões por desespero, por impulso, por querer que a dor pare de qualquer jeito. E quantas escolhas ruins você já fez no momento de maior cansaço? Quantas palavras você lançou que não queria ter lançado, mas a exaustão falou mais alto? Quantas vezes a solidão te empurrou para algo que depois você se arrependeu? Deus sabe disso. E por isso Jesus nos ensina a pedir: guarda-me. Não só das tentações óbvias, mas das tentações que chegam quando eu estou no limite, quando eu estou vulnerável, quando eu não estou em condições de fazer boas escolhas sozinho. Diga: Senhor, guarde os meus passos, guarda os meus pensamentos, guarda o que entra pelos meus olhos e pelo meu coração. Me livra do mal que eu vejo e do que eu não vejo também, do perigo que não estou esperando, da armadilha que está no caminho sem que eu saiba. Tu conheces minha fraqueza melhor do que eu mesmo, e na minha fraqueza, sua força se aperfeiçoa. Agora, depois de tudo isso, depois de entender o que está por trás de cada palavra, depois de deixar cada frase tocar algo dentro de você, eu quero que a gente orem juntos o Pai Nosso completo. Não como um texto, não como uma tradição, como uma declaração de fé, como uma oração que você está fazendo de coração, presente, consciente. Cada palavra é escolhida por Jesus por uma razão. Cada frase é um posicionamento espiritual. Se puder, coloque as mãos no coração novamente. Pode fechar os olhos, respira fundo e vamos orar juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que essa oração não fique aqui entre nós, que ela saia com você, que ela vá junto para o trânsito, para o trabalho, para a reunião difícil, para a conversa que você está com medo de ter. Que quando a ansiedade tenta tomar conta, você se lembre: eu tenho um Pai, Ele me ouve, Ele cuida de mim. Que quando o peso chegar, você se lembre das palavras que você orou hoje. Que quando vier a dúvida, você se lembre: eu já disse, seja feita a tua vontade. E esse Deus que recebeu essa oração nunca falhou em nenhuma promessa que fez. Se esse momento tocou o seu coração de alguma forma, uma palavra que ficou, uma frase que abriu algo, um instante de paz que você não esperava, quero que você saiba: isso não foi coincidência. Deus te colocou nesse vídeo por uma razão. Ele sempre tem uma razão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o rosto brilhar sobre ti e tenha misericórdia de você. Que Ele volte o seu rosto para ti e te dê paz. Que Ele seja o governo da sua casa, o pão da sua mesa, a paz da sua mente e a força da sua caminhada. Que cada passo desse dia seja acompanhado pela presença dEle. E que quando esse dia terminar, você durma sabendo que um Pai eterno esteve com você em cada momento. Amém. Antes de você ir, eu quero te pedir uma coisa. Só uma. Se essa oração tocou o seu coração hoje, se uma palavra específica ficou, se você sentiu algo se mover dentro de você, se você rezar essa oração de um jeito diferente hoje, deixa o seu amém nos comentários. Parece pequeno, mas não é. Cada amém que aparece aqui leva esse vídeo para mais pessoas. Pessoas que estão procurando exatamente isso. Uma palavra de força, uma oração de verdade, um momento de conexão com Deus. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém só escrevendo uma palavra. E me conta também, qual parte dessa oração falou mais com o que você está vivendo hoje? Qual frase ficou? Qual momento te tocou? Eu leio todos os comentários. Todos.
E ver o que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês é o que me faz voltar toda semana. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal Palavra de Alento, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sino. Toda semana eu trago orações, reflexões e palavras de força para a sua caminhada, porque a vida cristã não é uma maratona solo, é uma jornada em comunidade, e você tem um lugar aqui. Compartilha esse vídeo também com alguém que você sabe que precisa de uma palavra hoje. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você viu nas redes sociais passando por uma fase difícil. Às vezes Deus usa a nossa mão para levar a paz de que alguém precisa. Deus te vê, Deus te ama, Deus está com você em cada detalhe desse dia. Que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Eu te encontro aqui semana que vem. Até lá, amém. Que cada palavra alcance quem precisa. Aguarde comando